Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode acompanhar esse programa através do 105.7, principal opção de rádio evangélica em São Paulo há muitos anos. A Rádio Musical FM, baixa um pouquinho meu retorno aqui, Rafa. A Rádio Musical FM 105. Operando 105,7. E você pode acompanhar também através do aplicativo, né? Através da rádio você pega toda São Paulo, Grande São Paulo, dependendo do lugar, da pista que você vai até o pedágio, sei lá, alguma coisa assim, o Rodoanel e tudo mais. Mas se você baixar o aplicativo, meu amigo, aí você pode acompanhar de qualquer parte deste planeta ou de outro planeta, se lá tiver internet, entendeu? Você pode acompanhar de qualquer parte desta galáxia, por exemplo, se você conseguir. E aí, se você quiser agora assistir o programa, né, e ver como a gente é feio ao vivo, e a cores, né, como que a situação aqui tá brava, e aí você entra pelas redes sociais. E pelas redes sociais, nós estamos aqui pelo Facebook da Rádio Musical FM e também do César Cavalcante, Faculdade Bethesda, programa Crescendo na Fé e tudo mais. E também pelo Instagram. O meu Instagram não está funcionando, então tá só o da rádio. Vai lá no da rádio e também do pastor Cruvinel, né? Então aí você consegue acompanhar. E para finalizar, pelo YouTube. Agora, se você quiser uma melhor experiência de som e imagem, o YouTube sempre está ganhando, eu não sei exatamente porquê, mas a qualidade de som e imagem do YouTube tá um show. Então vai lá no YouTube, canal César Cavalcante ou canal Rádio Musical FM, você acha aí esse debate. Hoje eu estou recebendo aqui dois pastores da mídia, dois pastores conhecidíssimos das rádios aqui em São Paulo, das TVs e tudo mais. Dois líderes, eu estou recebendo hoje aqui o bispo Emerson Viana e o pastor Roberto Carlos Cruvinel para falarmos sobre jejum. O bispo Emerson Viana é psicólogo na clínica Viva Psicologia, é presidente da comunidade cristã Amor e Graça, autor do livro Livro dos Sentimentos, apresenta aqui o programa, como é o nome do programa? Respondendo Suas Dúvidas. Respondendo Suas Dúvidas, que vai ao ar todos os dias aqui na Rádio Musical, 1 hora antes do Crescendo na Fé. E é um privilégio para mim estar falando assim mais pessoalmente com ele hoje pela primeira vez. Bispo Emerson, bem-vindo aqui ao programa de debates. Satisfação, pastor César, é um prazer estar aqui, né? Já tinha recebido outros convites, mas por falta de tempo nunca pude estar aqui. Hoje é uma satisfação estar aqui debatendo esse tema tão importante que é o jejum. Legal, maravilha. Com a gente também o pastor Roberto Cruvinel, pastor da Igreja do Brasil para Cristo, ligado também às Assembleias de Deus, pela Comadesp, é mestre em teologia pela Faculdade Teológica de Filadélfia, com especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, é diretor da Escola Teológica Pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, é professor de grego bíblico e sempre saúda a gente falando a paz do Senhor, mas nas outras línguas, porque ele fala línguas estranhas, então é em grego. Bem-vindo, pastor Cruvinel. Querido pastor César Cavalcante, bispo Emerson, rei Irene Tuquírio, não é línguas estranhas, mesmo porque na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, a palavra estranha não está no original. Mano, tô dizendo, pra mim é estranho, eu não sei grego. Mas é um idioma. Quando você fala língua estranha, você está atrelando a glossolalia, que vem de dois vocábulos gregos. Glossa, que é língua. E o verbo lalel, não é? Eu falo, né? É isso aí. Estamos aí, meu irmão. É um prazer, você que nos dá o prazer da sua audiência,
não é, eu estar aqui mais uma vez com meu amigo Bispo Emerson. Vou começar com o pastor Cruvinel, que é um homem de jejum. Ele jejua todos os dias da sua vida, igual lá no livro de Tobias. Você jejua todo dia, né, Valão? Só pode ser, porque quantos quilos você tá? Eu engordei 18 quilos. Certo. Então, pastor Cruvinel... Mas perdeu 20. Pastor Cruvinel, vamos lá. O assunto é sério, jejum é importante. E eu vou aqui tocar fogo na seara, porque como o assunto parece pacífico, no sentido de ser concurso, todo mundo achar que tá tudo resolvido, mas não é. Eu quero falar sobre jejum parcial, Sim. Quero falar sobre jejum de Daniel, Sim. Quero falar sobre jejum de Coca-Cola, quero falar sobre jejum de carne, quero falar sobre se é jejum, não é? Então vamos começar. Qual a sua compreensão bíblica sobre o jejum, pastor? Depois eu queria ouvir o bispo. Bom, meus queridos irmãos, eu sou pentecostal clássico e no pentecostalismo clássico é ensinado sim a prática do jejum, a abstinência de alimentos com um propósito. A abstinência de alimentos sem propósito é só passar fome. E nós, cristãos do pentecostalismo clássico, compartilhamos o ensinamento em nossas igrejas da necessidade de jejuar. Nós devemos tomar cuidado com a doutrina dos jejuns que a Bíblia ensina, não é? Que é entender que uma prática, ela traz uma espiritualidade quase gnóstica, e isso não é uma realidade. E, de fato, no começo do meu ministério, o pastor César Cavalcante, no começo da minha fé, eu jejuava praticamente todos os dias. E tive muitas experiências com Deus e também fui repreendido por conta disso. O jejum tem um momento específico, tem uma orientação específica, tem algo específico. E o jejum, de fato, é um momento em que você diz, segundo diz a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, você diz ao seu corpo, ao seu ventre, que ele não é o seu Deus. Você separa aquele momento com um propósito de oração. Salmo 35, 13, Mateus 17, 21, mostra que o jejum está ligado à oração. Então é uma prática devocional. Grandes homens de Deus jejuaram. Jonathan Edwards, por exemplo, jejuou 24 horas antes de pregar o sermão Pecadores na Mão de Deus Irado, clamando ao Senhor. É uma forma de você dizer a Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua misericórdia na minha vida. Eu preciso da sua orientação. Bom, bispo, considerações iniciais. Bispo Emerson, o pessoal aqui tá também na internet, o Paulo César. Paz do Senhor Jesus, esse debate vai ter muita Bíblia, já estou gostando. O pastor e rapper Neemias, está escrito aqui, o nome do cara no YouTube é pastor e rapper, tá vendo aí, ó? Graças e paz a todos, o debate de hoje vai ser tremendo. Enfim, a Elaine, bom dia, povo de Deus, estava esperando esse dia. Enfim, Alexandre Barbosa, Emerson Viana, Deus abençoe. E tá aí, ó, a galera aqui toda contente aí pelo debate de hoje. Esse pastor tem ouvinte que não é brincadeira, né, irmão? Verdade, isso é verdade. Bispo Emerson, sua impressão inicial sobre o tema, o jejum, o que é o jejum por mão, como que é? Bom, vamos lá, pastor César, pastor Cruvinel, é uma satisfação estar aqui. Eu vejo o jejum uma grande questão. Primeiro, deixa eu falar que eu não sou contra jejum, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui, as pessoas podem pensar, é contra o jejum. Colossenses 2,16 diz que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou seja, quem come não julga aquele que não come, quem não come não julga aquele que come. Porém, a grande questão que eu me preocupo muito é que o jejum, ele passou a ser, nos dias atuais, uma espécie de uma barganha com Deus, né? Assim como muitas pessoas, elas usam o dinheiro para fazer uma campanha, ou um monte para fazer uma campanha, algumas pessoas, elas querem trocar um jejum por uma bênção. Eu preciso muito receber uma bênção e então vou fazer um jejum. Será que a Bíblia traz essa conotação? Será que Davi, quando ele jejuou ali no caso da morte lá do seu filho, que ele ficou 7 dias, será que ele estava realmente querendo fazer uma troca com Deus? Senhor, eu vou ficar sem comer e o Senhor salva o meu filho. Será que foi essa a intenção de Davi? Então eu vejo hoje que o jejum, ele se tornou uma moeda de troca com Deus. Eu vou ficar sem comer e aí Deus vai me dar uma bênção. E eu sou muito aversivo a isso. Eu acho que não é a questão típica do jejum, o tópico do jejum, não seria essa finalidade. Pastor Cruvinel, na sua opinião, o jejum muda situações? Tipo assim, fez a diferença no sentido de que não ia acontecer alguma coisa, uma morte, sei lá. O bispo citou o caso de Davi.
o filho fruto do adultério de Davi, veio a falecer, nasceu, ficou doente, não lembro, parece-me que uma semana, alguma coisa perto disso, eu não lembro assim do texto, mas é segundo Samuel também, eu acho que versículo 11 ou 12, e aí ele ficou mesmo lá uma semana sem comer, o tempo lá sem comer e tal. Aquilo ali já é o jejum, não é, muda as situações. Muda. Então, o que muda as situações não é o jejum em si, sempre é a vontade de Deus. Agora, o jejum é uma prática bíblica. Se você comparar esse texto de Davi, observa a vontade soberana de Deus, não é? Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear certamente se fará. Mas então nós vamos lá para o profeta Jonas. Ele chega na cidade de Nínive, ele prega ali um juízo e o povo jejua. E a Bíblia diz que eram ímpios, eles jejuam e Deus responde à necessidade daquele povo. Existem vários porquês de jejuar, não é? Deus promete ouvir a oração da nação, está escrito. Não é? Jó 14:14, orar pela nação, segundo Crônicas 7:14, e também jejuar pela nação, Esther 4:16. Então, se a Bíblia diz que isso é necessário, nós temos que entender que jejum é um momento de separação, onde você dedica aquele momento a Deus e ora. Não é simplesmente ficar sem comer. O texto que foi citado pelo bispo em Colossenses 2 está falando do cerimonialismo, do judaísmo, que tinham uma prática de jejum exacerbada do ponto de vista religioso, não do ponto de vista devocional. Nós defendemos o jejum devocional. Você separa um tempo em jejum, como Jesus fez, Mateus 4:2, Jesus, aliás, jejua e é levado ao deserto pelo Espírito. Ana servindo ao Senhor, Lucas 2:37. Paulo, já na graça, não é? Atos 9:9, ele jejua, Paulo demonstra a necessidade do jejum. Então eu vejo o seguinte, irmãos, a salvação é por graça, mas a comunhão custa alguma coisa. A comunhão, buscar a Deus, veja, Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então você está buscando, desejando Deus, clamando ao Senhor. E esse período de jejum, você está dizendo ao seu ventre, você está dizendo a si mesmo, que o seu ventre não é o seu Deus, você separa o tempo para buscar ao Senhor. Bispo, não percebi isso na sua fala primeira, mas então vamos direto. O irmão é contra o jejum hoje ou não? Não, como eu disse, eu não sou contra o jejum, eu sou apenas contra o aspecto que o jejum ele é apresentado. Ou seja, a pessoa apresenta o jejum para fazer uma barganha com Deus, para conseguir uma bênção. O jejum se tornou uma parte da fé, né? Ou seja, não é só pela fé que eu vou conquistar o meu milagre. Eu vou conquistar meu milagre se eu também fizer um jejum, se eu também fizer um sacrifício, se eu fizer um voto com Deus, se eu fizer uma barganha. Ou seja, a fé, cada vez ela está sendo usada de modo menor e cada vez eu estou usando mais artifícios para alcançar as bênçãos de Deus. Então, essa questão que eu sou contra, Entendi. Que eu não acho. Que ninguém pode julgar se você quer comer, não quer, se você quer guardar o sábado, não quer, entendeu? Ninguém pode julgar. Pastor, eu fiz um artigo aqui uma vez lá na Psicologia sobre até essa questão do Davi. A linguagem um pouco complicada, mas depois eu explico. A tenologia é a ciência que estuda a morte em relação do homem. No estudo atual, revelou a consciência da transitoriedade humana arremete à necessidade da consciência da morte. A finitude, assim como a presença iminente da morte, remete à transcendência e, por sua vez, à falta de apetite. A serotonina desses indivíduos chega aos níveis tão baixos que dificilmente sentirão fome. Tá? Então, isso aqui é um artigo que eu fiz no estudo da psicologia. No caso de Davi, né, como que estava o nível de serotonina dele? Tão baixo que a pessoa perde a fome. Dificilmente uma pessoa tem fome numa situação como a de Davi. Davi estava lá no jejum, naquela questão da morte do seu filho. Agonizando, a Bíblia fala que ele rodava, né, ali no chão, chorava, ali e tal. Ou seja, a serotonina, que é aquilo que dá satisfação pra gente ter apetite, pra gente amar, pra gente louvar Deus. No caso de Davi, aqui estava praticamente zerado. Ou seja, como é que uma pessoa que está com um familiar no hospital morrendo, né, talvez com Covid, por exemplo, ela não vai ter fome, ela não vai ter vontade. Mas aquilo não significa que é um jejum. Sim. Não. Aquilo lá que ele fez
Davi ficou assim, não colocando isso como uma parte da busca pela bênção. Na minha visão, Davi ele estava no espírito de oração, e junto a isso ele jejuava porque não tinha fome, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de... Deixa eu fazer uma colocação, bispo, sim, só para eu pontuar aqui. Bom, a questão de Davi, ainda que existissem questões psicológicas envolvidas, tudo que fazemos, não fazemos pela fé. Então, por exemplo, a Bíblia diz, se você faz por fé. Eu posso jejuar por fé. O jejum não seria uma falta de fé. No meu entendimento, eu, especificamente, não estou barganhando com Deus ou tentando manipular a mão de Deus, mas separando aquele tempo devocionalmente. O senhor não acredita, assim, que eu posso, de fato, por fé, não é? Por fé, porque eu creio que ele vai me ouvir, vai ouvir minha petição, vai ouvir minha oração, é a graça de Deus manifestada, e eu, nesse momento de jejum, buscando por fé. Porque nós temos vários textos disso acontecendo. Eu vou dar um exemplo de Atos 13:1, que o povo estava por fé, orando e jejuando, e Deus responde e separa Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Sim, é muito difícil, pastor, separar essas duas coisas. Né, o nosso interesse, até mesmo no livro dos Sentimentos, eu falo sobre o amor platônico, onde há um interesse de uma busca por um amor, né, aquela busca incessante, e às vezes a pessoa até nessa busca, ela acaba muitas vezes colocando junto outras coisas. Então, se eu sei que só minha oração não vai funcionar, por que eu não faço um sacrifício também? Por que eu não faço um jejum? Ou seja, eu acho que para alcançar bênçãos de Deus, a pessoa tem que usar a fé, que é a arma que nós temos que usar. O senhor talvez tenha essa consciência, o pastor César talvez tenha essa consciência, e as pessoas têm essa consciência que elas precisam usar a fé, e o jejum seria um outro caso, um caso de luto, um caso de... Em que aspecto o senhor indicaria o jejum, então? Tipo assim, para que serve o jejum hoje? No caso de luto, como cita Jesus, né? Eu acho muito interessante. Jesus falou, pode estar acaso os convidados de luto, enquanto o noivo está com eles, dias contudo serão que o noivo será tirado, nesses dias jejuarão. Ou seja, eu estou lá com um familiar no hospital, eu estou com uma pessoa doente, não há problema, a pessoa está no espírito de oração, ela está ali naquela fé como pastor. Mas aí buscando uma bênção. Sim, não, aí ela está... ela está no... Contristada ali. Sim, contristada, ela está no espírito de devoção, espírito de adoração, e automaticamente a serotonina dela vai abaixar, ela não vai sentir fome. Bom, entendeu, veja aqui, o texto que o pastor citou é 2 Samuel 12, aí eu vim aqui ver o que, né, essa história do Davi. E o versículo, essa Bíblia está com a letra muito pequenininha. Quer meu óculos emprestado, irmão? Não, essa Bíblia vai diminuindo conforme o ano vai passando. Você quer que eu leia para você, irmão? Então, o texto diz o seguinte, versículo 20. 2 Samuel 12, 20 agora. Davi se levantou, se banhou, se ungiu, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou e tal. Versículo 21. Então disseram os seus servos, que coisa é essa que fizeste? Jejuaste, planteaste pela criança, enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, levantaste e comeste pão. Agora 22, disse Davi, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, porque eu pensava, quem poderá dizer se Deus não seria gracioso para comigo de forma que a criança pudesse viver? Não existia aqui uma expectativa de Davi, de que, bênção, através desse jejum, pudesse, bispo e pastor Cruvinel, ter uma reversão daquele quadro. A menina, parece que a criança estava desenganada e ele foi para o jejum. Também nessa situação, eu entendo, o senhor é psicólogo, acho que mais capacitado aqui dessa mesa é o senhor para falar sobre essa questão aí da serotonina emocional e tudo mais. Mas aí o texto parece que na percepção de Davi, ele disse, enquanto a criança estava muito ruim, eu orei, jejuei na intenção, quem sabe se Deus não mudar. Deus ouvisse a nação, ouvisse. Bispo, Deus não ouviu. Eu creio que ele foi no espírito de oração e automaticamente o jejum veio junto, como também já aconteceu comigo. Esses dias minha mãe estava no hospital, eu fiquei naquela tensão, naquela espírito de oração, não comi, eu fiquei naquele espírito. Então, eu acho que quando o espírito está contristado, né, que a pessoa está em busca de um milagre, de uma bênção, é uma coisa automática, já faz parte de um... É tipo assim, eu estou na igreja, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou clamar ao Senhor, e a pessoa, quando está no espírito de tensão,
automaticamente ela tem essa reação de Davi. Então eu creio que Davi orou. O jejum veio como uma consequência daquilo que ele estava com o Espírito, naquela fé, naquela busca, então veio acompanhando. Na verdade, então é bom explicar que não, qual é o sentido da palavra luto para o irmão, porque aí não é morte, seria luto. Questão de contristar. Sim. Bom, mas o texto aqui mostra, no meu entendimento, claramente que o que Davi estava buscando era uma bênção. Estava buscando o livramento do seu próprio, da vida do filho. Agora, veja aí, Atos 13, versículo 1, diz o seguinte, aqui não tem luto, e é na época da graça. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E aí, está aqui o segredo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, Paulo e Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Nesse texto, olha o versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo-lhe sobre eles as mãos, os despediram. Me parece que esta prática de jejum e oração, veja sempre que a conjunção aditiva aqui, né? Jejuando e orando, porque jejum sem oração é abstinência de alimentos somente, para fazer um exame, seja lá o que for. E o jejum tem que ser sentido. Hoje tem muita coisa sobre jejum aí ensinada equivocadamente. Inclusive a idolatria ao jejum, que isso também é errado. Sim, essa é a minha preocupação. Mas o texto é claro que a igreja, que o povo de Deus, eles jejuavam e oravam. Porque, veja, não há aqui nenhuma questão de luto ou de abalo emocional, e sim de serviço a Deus. Era um momento, tem tempo para tudo debaixo desse céu, né? Diz a Bíblia lá em Eclesiastes. Nesse tempo, era o tempo que esses irmãos separaram sua vida para clamar ao Senhor. Eu tenho, irmãos, nós temos na nossa igreja, uma campanha de 40 dias de jejum todo final de ano. São 12 colunas. E tem gente que diz que para que isso, né? Nós fazemos 12 grupos de pastores, com muita gente em cada grupo, orando e jejuando para que Deus nos dê graça no novo ano. Clamando. Alguém diz, mas pastor... Mas começa que dia e termina que dia? 40 dias? Não, 40 dias consecutivos. Cada dia, um grupo de pastores. Você entendeu? Ah, tá. Então uma pessoa não jejua os 40 dias. Não jejua os 40 dias. A igreja jejua 40 dias e envolve todo mundo. Quem caiu na festa no dia 24 se lasca. Como é que é? Quem caiu no dia 24 na ceia? Não, já aconteceu comigo, já aconteceu. Aí você faz vive. Tem problema, irmão. Vale o que você crê. Gente, para nós, dia 1º, dia 25, vale o que crê. Eu não me lembro se comigo aconteceu na virada de ano, eu me lembro que aconteceu. Mas não tem problema, a questão é o seguinte, é uma questão de fé. Tem irmãos que não fazem, que não jejuam, não tem problema. Eu procuro este texto, entender que este texto, a igreja praticava jejum. E ela é importante. Agora, tem muita complicação. Para que jejuar? Como jejuar? Sim. Posso fazer uma pergunta, pastor? Claro. Você autoriza aqui? Claro. É Isaías 58:4, pastor Cruvinel. Deixa eu abrir aqui. Demorou chegar em Isaías 58, vai. Eis que jejuais para contendas, para rixas, para ferir por iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco, cinza? Chamaria tu isso de jejum e de aceitável do Senhor? Porém, não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça ataduras da servidão, deixe os livres, os oprimidos, despedace o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com faminto, que recolhes em casa o pobre, desabrigados, e vires o nu cubra, e não se esconda do teu semelhante? E aí, logicamente, então romperá a sua luz como a alva, etc, etc. Maravilha. Então, aqui, eis que jejuais para contendas, por exemplo, hoje o povo de Deus jejua para quê? Para alcançar a bênção de Deus. A pessoa está precisando do emprego. Vou passar no concurso. Preciso passar no concurso. Eu já fiz isso. Eu jejuei, quando eu era pastor da Igreja Universal, eu jejuei simplesmente 7 anos seguidos, todos os dias. Entendeu? Todos os dias da manhã, desde o momento que eu acordava. Então a cota dele já venceu. Por isso ele pode falar o que ele está falando. Até às 11, meio-dia eu jejuava. Aí hoje ele é líder de um grande ministério. Será que não é a resposta? Então, será que foi a resposta? E aí, não, pastor? Pior que foi esse o objetivo. E aí, pastor? Para que o ministério crescesse. Não, então deu certo. Aí, deu certo. Deu certo. Mas, agora, deixa eu explicar esse texto. Mas só complementando, sim, eu jejuar para receber bênção de Deus, pastor. E não recebeu? Não, eu acho que isso não recebi pela fé, não foi pelo jejum. Acho que
Eu acho que isso sei lá, é pagar de uma outra, de pagar com o corpo. Já que não seria tem religiosidade, pagar, entendi. Entendi. Mas aí que tá, irmão. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Você faz por fé. Quem come por quem não julgue quem não come. A questão é por fé. Então, mas peraí, vocês estão usando esse texto? Mas eu vou explicar o texto. Porque tem um ver exegética. Não, isso não. Eu tô falando de quem come e não come. O texto lá de Romanos, ele está falando sobre comer carne. Sim. Não é sobre jejuar ou não jejuar. Sim. Então, quem come não julga quem não come, mas não é. Mas por que o texto fala isso? Porque toda a carne era sacrificada a ídolos. E tinha gente que tinha um problema de consciência. Ok, mas o assunto lá não é jejum. Sim, não é, irmão. Eu estou só fazendo uma analogia de comparação de texto, só isso. Manda aí. Então o texto de Isaías 58, com o versículo 4, eis que jejuais por contendas e rixas. Então o que acontece? O Senhor aqui no texto está revelando o coração. Ele não está julgando a prática do jejum. Como Jesus não julgou a prática do dízimo em Mateus 23, mas a intenção do coração do homem. Então veja bem, mas aí que está. Essa é a questão que eu debato, pastor, porque as pessoas hoje estão jejuando. Mas aí, irmão, aí eu estou generalizando práticas equivocadas, entendimento equivocado da Bíblia. Eu mostrei textos que a igreja... Sim. A igreja Por isso que eu falei que a minha conotação, já logo de início, eu falei, eu não sou contra o jejum. Mas deixa eu explicar aqui agora. Porque as pessoas, eu falando assim, mas elas pensam que eu sou contra deixa eu explicar, meu amigo. Eu sei que o senhor não é contra o jejum, mas deixa eu explicar. O texto do versículo 4, inclusive a Bíblia Shed, faz o seguinte comentário, que é uma Bíblia muito respeitada, né? O jejuar de forma externa, sem ter o coração arrependido, só traz irritação e canseira ao homem. Não o prepara para a comunhão com Deus. Quando eu apresento um jejum, e todos aqueles que eu ensino sobre jejum, o que eu estou falando aqui é a partir de uma palestra que eu dou, dizendo que é importante o homem ter fé, oração, jejum, ser dizimista, é uma palestra que eu dou quando me convidam. Quando eu apresento um jejum, eu apresento aquele jejum como um momento específico que eu vou me abster de alimentos, eu particularmente me abstenho totalmente de alimentos, para orar a Deus. Não posso fazer isso de forma equivocada, no ponto de vista só por questão religiosa. Faço isso debaixo da orientação de Deus, para me separar para a oração. Agora, isso tem que ser com o coração quebrado e contrito, porque o Salmo 51:17 diz que o que Deus não despreza é um coração quebrado e contrito. Agora vamos lá. Bispo, o senhor, eu vou aqui dar essa atenção, porque eu não quero que tenha nenhuma conotação diferente do que a intenção de cada um de vocês, né? O irmão falou algumas vezes, não, eu não sou contra o jejum. Então, sua igreja, por exemplo, jejua, vocês têm, irmãos, vamos jejuar e tal, então tem jejum normal. Tal. Com um objetivo espiritual, com o objetivo de estar fazendo a vontade de Deus, de estar, nunca para bênção. Desde que eu parei de pregar a lei lá, comecei a pregar a graça, não jejuo mais para receber bênçãos de Deus, somente para o crescimento espiritual. Não é uma barganha, não é eu estou jejuando e o senhor me troca disso. Sim. Eu acho que precisa ficar bem claro isso, pastor César, para os ouvintes, porque hoje infelizmente, a busca ela é grande nesse aspecto, né? Pessoa jejuando realmente para conquistar a bênção de Deus. Ok. Jejum por livramentos. Por exemplo, nós temos na Bíblia o caso de Esther. E foi um jejum duro de 3 dias, né, sem alimentos, sem água, sem nada, porque o povo ia ser erradicado, todo mundo os judeus em qualquer lugar do império ia morrer. Hoje a igreja passa, de vez em quando, por situações, por exemplo, leis sendo aprovadas, o império das trevas, muitas vezes, se levantando contra a igreja e tal. Neste sentido, não deixa de ser um jejum por uma bênção, um livramento, por exemplo, da igreja, da liberdade da igreja, o casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja pode orar a respeito disso, na sua opinião? O senhor fez 2 perguntas. Orar pelo casamento do mesmo sexo? Não, eu estou dizendo assim. Para que não vingue a lei. Esses tempos atrás tinha uma lei que aí até as igrejas evangélicas iam ser obrigadas, a PL não sei o que lá, e aí a igreja deve orar nesse sentido, com certeza. E jejuar. Eu vejo o jejum, né, no sentido assim de luto, de tristeza, como cita Mateus 9,14, né? Quando chegaram para Jesus perguntar, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus falou, pode acaso estar tristes os convidados para a festa enquanto o noivo está com eles? Dia contudo que o noivo será tirado
E aí, nesses dias, vamos de jejuar. Então, se a pessoa, ela se sente fraca espiritualmente, se ela sente que ela não está bem, que ela está... nesses casos, sim. Okay. Agora, a pessoa, ela jejuar, eu vejo aí também uma bênção. Aí o senhor fala, pastor César, mas foi Ruth, né? Esther, né? Foi Esther que jejuou, mas, poxa, ela viveu no outro pacto, né? Mas foi todo o Israel, né? Sim, mas um pacto debaixo da lei, sem a graça de Cristo, entendeu? Eles precisavam fazer alguma coisa para receber, para serem merecedores das bênçãos de Deus. Nínive, quando era para ser destruído, o povo se humilhou, botou pano de saco, etc. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque estamos debaixo da graça, vamos clamar ao Senhor, a igreja vai se reunir em oração e Deus vai dar o livramento. Naquela época, nós não eram dignos, ninguém era digno de receber bênçãos de Deus. Então, não vejo nesse aspecto também, não. Ok. Pastor Cruvinel. Bom, Esther 4, 16 e 17, em que pese a dispensação, embora dispensacionalismo, irmãos, é uma forma de estudar a revelação bíblica, tem o aliancismo e tal, a questão da lei, exatamente. Mas o texto diz assim, 4,16... Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite ou de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Quer dizer, o que Esther estava pedindo aqui? Que vocês clamassem a Deus, que Deus desse graça para que ela pudesse entrar na presença do rei. Então, observe, é exatamente buscando uma bênção. Eu não vejo... Que nesse caso seria o livramento de morte. Um livramento. Agora, não é só esse texto que nós encontramos. Nós encontramos o jejum pela nação, segundo o livro das Crônicas 7,14, segundo o livro das Crônicas 23, Joel 1,14. Nós encontramos o povo buscando por Pedro, clamando por Pedro. Nós encontramos Jesus, não havia luto, né? No meu entendimento. Em Mateus 4,2, não havia luto. Jesus, ele jejua para começar o seu ministério. Quer dizer, o que ele estava pedindo? Jesus não é Deus, mas ele não estava tabernaculado. Então, pastor, mas ele não entra ali no espírito de oração, de fé, como o senhor mesmo falou, né? Que eu até concordei com o senhor. Ele entra no espírito lá de fé, Jesus, acho que o jejum fez parte aqui daquele momento de Jesus. Ele estava em espírito de oração, orando, falando com Deus, naqueles 40 dias intensos de oração, de busca, né? Então, mas, por exemplo, orientação por decisões. Por exemplo, o texto que eu falei de Atos 13:2, o povo estava, os crentes, não era nem Jesus. Eram 5, para mim, era um dos maiores cultos da Bíblia, aquele de Atos 13. 5 irmãos, todos com ministério, clamando, orando e jejuando, buscando tomar decisões. E Deus deu orientação. Ora, nós não precisamos de orientação de Deus. Inclusive, nessa quinta-feira, eu vou estar aqui pregando sobre ouvir a voz de Deus. Quantas vezes as pessoas erram porque não têm orientação de Deus? Eu não posso, na minha visão, dizer a um irmão que separa um tempo da sua vida para buscar a comunhão com Deus, para buscar uma orientação de Deus e para buscar um livramento até. Melhor do que aquele que não busca Deus. Eu vou fazer um intervalo aqui. E na volta eu queria também considerar Mateus capítulo 6, versículo 16, que Jesus Cristo fala que devemos jejuar e como deve ser o jejum. E aí eu queria a consideração dos nossos convidados aqui. Vira aí, a gente vai pro intervalo, voltamos já, fica com a gente, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Hoje, quarta-feira, semana mais curta, né? Porque teve o feriado.
E quarta-feira significa que depois de amanhã nós concluiremos as vagas para o curso prático de defesa da fé. Então, o curso prático de defesa da fé vai fechar as vagas na próxima quarta-feira. Na próxima sexta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, ou dia 16 de outubro, né? Mas até lá, as vagas estão abertas. A mensalidade desse curso é R$120. É R$120, tá? Em contraponto a faculdades que custam R$800, R$900 por mês, a mensalidade é 120. Você estuda 3 semestres, isso é 18 meses, mas você paga só 6 mensalidades. Você paga um semestre e estuda o resto, tá certo? A matrícula é de graça, não tá nada a mais, não tem penduricalhos aí, né, para falar, vai ficar, o pastor fala que é 120, mas na verdade é 200, é 300, é 700. Não. O material didático já está incluso. São quase 900 páginas, as 70 matérias, as provas documentais e todo o suporte extra, né? Fora do material tem muito suporte. Por exemplo, videoaulas, né? Então, a nossa plataforma de cursos online está lá disponível, você vai receber o seu login, a sua senha, e lá vai ter, 200 projetos de cursos online, e o seu acesso vai funcionar para o curso prático de defesa da fé. É só clicar e assistir quantas vezes você quiser. Vai estar disponível, isso não custa nada a mais. Plantão tira dúvidas, você chama, você liga no 0800, conversa com o professor, conversa, não é robô, não é e-mail. Pastor, eu só posso mandar e-mail. Tudo bem, manda e-mail, você vai ter a sua resposta. Pastor, eu só posso pelo WhatsApp. Tudo bem, manda o WhatsApp, você vai ter a sua resposta. Mas é professor de verdade, que está lá, funcionário da faculdade, para te ajudar a entender, a compreender, a romper matéria por matéria dessas 70 que você tem. No final do curso, você tem uma especialização. Então, você estuda, você se capacita, você recebe todo tipo de ajuda que você precisa e ganha mais 2 seminários. O Seminário de Defesa da Fé Científica com o Dr. Tassos e o Seminário Plenitude, onde tem o Ezequiel Soares, tem o Juliano Fraga, tem o Ricardo Bitum, tem uma galera lá falando sobre o ministério. Então, está disponível para você, para fazer a inscrição, é só chamar 990076844, 011-990076844. Pastor, eu estou anotando aqui, me ajuda aqui. A pessoa, nesse curso de defesa da fé, qual a duração do curso? Pastor? 18 meses. 18 meses. Paga quanto? 6 parcelas. 6 parcelas. Então quer dizer que os outros 12 meses não paga nada. É subsidiado pela faculdade. Pela faculdade, exatamente. Então, se a pessoa ligar agora no... Me chamar no WhatsApp, 990076844. 990076844. 990076844. Irmão, faz a matrícula de graça, a entrega também é de graça. Peraí, pastor, me dá um minutinho, que eu tô anotando aqui, tô meio abismado. Quer ver? Pega um lápis e uma caneta. Quanto você pagaria por um professor particular? Pagaria quanto? Um personal plantão tira dúvida. Plantão tira dúvida. Vamos colocar aí por mês, você fala? Por mês. Sei lá, uns R$300. R$300, né? E com limite de pergunta. Exatamente. Com limite de pergunta. Aqui não tem limite de pergunta. A palestra com o doutor... Ricardo Bitum, por exemplo. Ricardo Bitum, por exemplo, no mínimo seria uns R$2.000. Não é verdade? No mínimo, R$2.000. Ele paga quanto nisso? Nada. Quanto paga no professor tira dúvidas? Nada. Então, o que você está esperando, irmão? Manda estágio, uma mensagem. Agora, videoaulas. 990076844. Você estuda 18 meses, paga só 6. Agora, peraí, quanto que custa o material didático? Porque tá incluso, tá tudo incluso. Você sabe quanto custa um livro de apologética? Eu sei, é caro. R$150. Agora, para você para falar de todas as seitas, os movimentos controversos, sabe quantos livros nós temos que ter? Pelo menos, no mínimo, uns 15, 20, para você fazer a pesquisa. E as provas documentais, aí tem que comprar também o que é das seitas. Verdade. Agora, paga quanto para ter tudo isso aí? Não, tá tudo incluso. Você paga só R$120. Irmão, presta atenção. Você tem que se preparar. A Bíblia diz que você tem que dar conta daquilo que você crê. Então... 990076844. Não, mas manda agora. Manda teu nome, tracinho, matrícula, o pessoal vai te atender. 011-990076844. 90076844. Pensou teologia, pensou FTB. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo.
Digite na Google Play e Apple Store Musical 1057 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 1057 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso debate. Eu provoquei aqui, né, Mateus capítulo 6, mas o tempo está tão curto para a gente falar tanta coisa. Eu queria também falar de jejum parcial, mas eu deixo aqui a palavra com o bispo Emerson. Sobre Mateus 6, quando jejuardes, não? Pode ser. Então, aqui tem essa aqui, quando jejuardes, até mesmo aqui, corroborando, né, com as nossas falas, não se mostre para os homens como se jejua, como fazer rosto triste, ficar contristado e ficar para baixo, e, né, que já recebeu a sua recompensa. Então, muito interessante esse texto, né, pastor Cruvinel? Porque não devemos mostrar. E, por outro lado, eu tenho uma... verdade, que é a questão religiosa. O Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, Merval Rosa, aliás, eu indico esse livro, é fantástico. Há uns 20 anos atrás, eu usei esse livro para dar aula de Psicologia da Religião na faculdade. Ele diz que Jesus é supralegalista. Jesus não é legalista. Os fariseus eram legalistas. Ele cumpria a lei pelo texto da lei, e Jesus cumpria a lei pelo objetivo da lei. É uma coisa diferente. Isso. E aí, eles jejuavam para as pessoas verem como eles eram espirituais. Agora, por outro lado, isso eu vi, viu, pastor? Eu vi, quando eu me converti, gente que dizia, não, você não pode falar, então você não pode dizer a ninguém. Se você dizer a alguém que você está jejuando, você está fazendo uma visita e está jejuando, e você dizer a alguém que você quebrou o jejum, você não pode escovar os dentes. Não é assim, não tem isso não está no texto bíblico, não. Isso também é uma religiosidade. E jejum de palavras, pastor Cruvinel? Como tem isso também? Tem, não posso falar o dia inteiro, preciso ficar quieto, tipo um voto sem de falar. Voto de silêncio. Mas aí é uma questão monástica, não tem nada a ver com o cristianismo. Bom, agora eu quero falar sobre jejum parcial, pastor. Eu vou jejuar Coca-Cola, eu vou jejuar carne, arroz, feijão, cereais, sei lá o quê. Jejum de Daniel, o pessoal fala que é jejum de Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Pode isso, Arnaldo? Tem lá no capítulo 1? Poder até pode, a pessoa pode fazer o que ele quiser, mas que não é bíblico, não é. Ali é um propósito de Daniel. Aliás, você pode, inclusive, fazer propósito. Por exemplo, tem gente que ele desvia se não tiver café. Se não tiver... Conheço gente que, se não tiver café, passa mal, desvia. A pessoa pode fazer um propósito. Olha, é o seguinte, eu não vou tomar café durante tanto tempo. Mas não é jejum. No meu entendimento, o jejum é abstinência de alimentos, e ele é completo. Na minha visão, o jejum ele é completo. Não tem alimento, não tem líquido. Agora, tem gente que passa tomando água, né? Tem esse negócio também. Eu não... Então, bispo Emerson, como é que o senhor vê esse negócio de jejum selecionado, né? Também, só carne, Coca-Cola, não sei o quê. Também não concordo. Não tem valor. Esse é um misticismo. E às vezes a pessoa tem, o pastor César, ela gosta muito do café, como o pastor Cruvinel falou, né? Então ela fala assim, eu vou ficar sem tomar café, que é uma oferta para Deus. Então eu vou ficar o dia inteiro sem tomar café, como ofertando. E aí entra naquele ponto novamente, ou seja, tudo interessado em quê? Uma compra de uma bênção diante de Deus. Então, eu preciso de uma vitória. Em que Deus se beneficia se a pessoa não tomar café? Mas a quem pessoa, se beneficia é a pessoa, no sentido... Porque tem gente que é viciada. Não, mas ela pensa que é uma oferta que ela está dando. Porque como ela gosta muito do café, ela não vai tomar café, então é uma oferta que ela está dando. Que ela tá abrindo mão. Mas isso, tem gente que faz o de Giló. Aí eu faço também. De Giló. Não, eu faço de fígado. Porque fígado eu gosto. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece? Hoje tem um pessoal que tem um misticismo que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Então, eles inventam determinados tipos de jejum. O departamento de marketing, até de alguns comportamentos controversos, para não falar seita, mas algum comportamento controverso, né? Inventa situações que são terríveis, que não tem fundamento. Jejum do seu próprio marido.
Irmãos, jejum sexual. Irmãos, Então, entenda. Calma aí, mas a Bíblia fala lá em Coríntios 7. Eu ia explicar. Então... Mas aí é o seguinte, com consentimento mútuo. Você lembra de uma seita que a gente combateu? Opa. E combateu veementemente, que deve... A verdade que marca. Comunidade A verdade Jesus. que marca. Eu fui parar na televisão por causa disso. Pau quebrou. Pau quebrou. Então eles diziam que você tinha que separar do seu marido. Isso é heresia. Se não tiver na Bíblia... Não aceita. Se não for corretamente interpretado, não aceita. Então, mas agora lá no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo fala, né? Se vai se separar sexualmente por um período curto de tempo para se aplicar a oração, aí de fato lá não aparece o jejum. Sim. Consentimento mútuo. Por consentimento mútuo, não por muito tempo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Né? Exatamente, mas aí que tá. Aí tem gente, não, eu vou jejuar. A pessoa, irmãos, ser espiritual não é ser estranho à sociedade, é ser estranho ao pecado. Então, muitas vezes a pessoa anda de forma... Nós já vimos muita gente assim, né? Que se estranha. Por isso que é importante, irmãos, fazer apologética, estudar, entender. Porque tem muita coisa que parece que é espiritual, mas é estranha a Bíblia. Jejum de televisão. Jejum de televisão. Tá falando aqui. Jejum tem também? Tem. Agora não muito, né? Mas eu conheci um... Não, em 1980. Não, tem, irmão. 70, tem, já vi. Tem um pessoal aí que unge toda a parte do corpo, usa a testa, usa o nariz, usa... Na verdade, o que o hinduísmo faz no fechamento de chakras, esse pessoal faz no fechamento de corpo. É uma feitiçaria gospel. E tem gente que faz, gente famosa, e faz esses tipos de jejum. Irmão, jejum é uma coisa simples, é um período de tempo em que você se dedica para orar a Deus. Ah, mas a pessoa diabética... Ela não pode fazer, se ela toma um medicamento, ela não pode fazer jejum, ela é menos crente? Lógico que não. Deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal está falando aqui. Wilson, bom dia, paz do Senhor, a glória a Deus para sempre. Respeito do jejum, como descrever Mateus 9,15, o jejum dos discípulos. Acho que é o texto que o bispo leu também. Sim, 14 e 15, que os discípulos não jejuavam. A Valéria, graça e paz. Para mim, jejum é justamente para fortalecer nosso espírito, matando a carne, nos aproximando do espírito do Senhor. Creio que vai de cada pessoa fazer por barganha ou não. O Marcos, não concordo fazer jejum como moeda de troca, porém, como explicar o texto de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2, por exemplo. O João, Isaías 58, esse é o jejum da Bíblia. Bom, foi comentado aqui já. O Aguinaldo, paz do Senhor Jesus, gostaria de saber sobre o jejum. Eu fiz a redução do estômago e sinto um pouco de dor. Não consigo passar do meio-dia. Geralmente faço jejum total das 6 ao meio-dia. O senhor acredita que seja válido? Isso é uma boa pergunta, hein? Se for rapidinho, vai. Porque veja bem, irmãos, os judeus jejuavam das 18 horas, jejum das 18 horas de um dia, porque é lunar, às 18 horas do 8 dias. Eu não tenho dificuldade com quem jejua, até o meio-dia, não tenho dificuldade, porque é a possibilidade da pessoa, é o propósito da pessoa dentro desse jejum, eu não vejo dificuldade com isso aí, não. Só que assim, não vamos tapar o sol com a peneira, né? O irmão fala, eu nunca consigo passar de meio-dia. Consegue sim, quando é para fazer outras coisas, consegue. Quando é para fazer outras coisas, consegue. Tô trabalhando, tô não sei o que, daí consegue. Aí quando é para Deus, parece que é mais difícil. Vamos lá. O Regildo, o programa hoje está uma benção. Edmilson, entendo que deve ser voluntário por gratidão. O Alessandro, pode ser parcial, sim. Abel, bom dia. Na minha opinião, o cristão deve fazer jejum e obediência à palavra para fortalecer o espírito, para fazermos menos a vontade da carne, pois jejum muda o cristão e não muda Deus. O Jefferson, bom dia. Para o crente receber poder do céu, o jejum é obrigatório, porém pode ser parcial. Aliás, não pode ser parcial, tem que ser imparcial. Jejum de qualquer alimento ou bebida. Ele falou, depois disso falou, né? O João, Jesus falou que quando o noivo estiver presente, os discípulos não deveriam jejuar. Jesus não está presente? O Paulo, fazer jejum para ser batizado com o Espírito Santo, é certo? Não. Eu fiz, não tenho dificuldade não. O Osmar, eu acho que as pessoas podem fazer jejum do jeito que acharem melhor, porém eu prefiro um jejum
de não comer nada. E a Margarete, bom dia, Pai do Senhor, já fiz jejum parcial e Deus me respondeu poderosamente. Bispo Emerson. O pastor Cruvinel falou mais a metade. O pastor Cruvinel, eu queria, antes de terminar o programa, eu queria saber exatamente a sua posição. O senhor é a favor de jejum para a pessoa receber bênção? Sou a favor de jejum, orando, buscando para a pessoa buscar uma bênção. Então, sou a favor. Especifica bem, por exemplo. Especifique bem, que eu fiquei meio confuso aqui. Não tem confusão nenhuma, não. Deus, textos bíblicos, inclusive. Eu sou a favor de jejuar a Deus, porque jejum... Sim, mas para receber bênção. Escuta, se você escutar, eu falo. Se você jejuar, o jejum é um período de tempo onde você vai buscar a Deus. E buscando a Deus em oração, você vai buscar a bênção. É simples. Sim, e eu não concordo. Eu acho que aqui está a nossa divergência, né? Eu acho que... Isso não nos diminui, Isso irmão. não nos diminui, claro. É que nem aqui. Por isso que nós estamos num debate, né, pastor César? Por isso que cada um vai emitir a sua opinião. E eu sou contra. Eu acho que o jejum, ele não é proibido. Não há nada contra na Bíblia. Nem é da lei o jejum. O jejum, a pessoa tem o livre-arbítrio para decidir. Mas eu vejo o jejum como espírito contristado, jejum em caso de luto, como disse Jesus... E é assim que eu vejo dessa maneira. Eu vejo que buscar a orientação de Deus é uma bênção, buscar o livramento é uma bênção, buscar batismo no Espírito Santo é uma bênção, e eu não tenho a menor dificuldade. Eu jejuei bastante em 1985 para ser batizado no Espírito Santo. Pedi a Deus, eu esperava da meia-noite para orar e clamar ao Senhor. Mas o senhor acha que foi batizado porque o senhor jejuou? Não, eu fui batizado pela vontade de Deus, mas... Eu estou dando a réplica, porque o senhor falou que eu consegui no ministério. Eu estou tendo misericórdia de ti hoje. Eu estou tendo misericórdia de ti hoje. Mas eu quero fazer uma colocação rápida, pastor. Qual a diferença de consagração e jejum? Muita gente fala de consagrar, vamos fazer consagração como se fosse o jejum. Consagração tem que ser feita todos os dias. O crente tem que ser consagrado todo dia, né? Separar a sua vida para Deus. Tem pessoas que não têm condições de fazer o jejum, e eu levo isso em consideração. Nós tratamos com isso sempre, pessoas que têm dificuldade. Eu fui proibido pelo médico de jejuar. Não jejue, Deus quer obediência e não sacrifício. Bom, eu vou, infelizmente, dar aqui a última palavra para cada um por causa do nosso horário. Infelizmente, caramba, como passa rápido o tempo. Foi voou. Ligeiro. Vamos às considerações finais, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Cruvinel, suas considerações finais. Queridos irmãos, eu sou a favor do jejum. Jejum tem que ser acompanhado de oração, clamor, vida consagrada, vida com Deus. Não vai te fazer mal. Jejum vai ser uma... Jesus começou seu ministério com jejum. Lembrando, pastor César, que eu gostaria que as pessoas me seguissem no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Pelo menos uns 20 ou 30 aí me seguindo no Instagram. @Roberto Cruvinel. Instagram, @Roberto Cruvinel. Lembrando que eu tenho aquele kit que o senhor viu, não é? Se você quiser adquirir ou me convidar para pregar, ou adquirir meu kit, são 3 DVDs de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, arrebatamento, grande tribulação. Também um DVD sobre interpretação bíblica, 3 horas e meia de estudo. É tempo, hein? 3 horas e meia ensinando sobre grego. Não é um curso de grego, é um curso de interpretação bíblica. E o livro A Vida da Igreja, me manda uma mensagem no WhatsApp, 967-665787. Vou repetir, 967-665787. Eles têm aqui um jeito de fazer que eu não sei como é que é. Não sei, mas é 11967665787. E me segue aí no Instagram, @Roberto Cruvinel. Jesus abençoe. Maravilha. Bispo Emerson, alegria te receber aqui, que seja a primeira de várias outras. Obrigado, pastor. Final. É uma satisfação estar aqui no seu programa. Às vezes eu faço meu programa, algumas pessoas mandam algumas mensagens. O senhor tem alguma coisa contra o pastor César? E às vezes algumas pessoas que ouvem meu programa fazem perguntas pro senhor, né? Aqui falando, o irmão que antecede o senhor falou, mas estamos aí todos em paz, né? Eu acho que se a gente não concordar em alguma coisa, isso não deixa de fazer de nós irmãos, né? Sim, amigos, somos crentes, amigos, não tem nada a ver. Exatamente. Então é muito, muito bom estarmos aqui para ver que a gente não tem nada um contra o outro. Verdade. Estamos aí trabalhando na mesma emissora, na mesma rádio, com alegria no nosso coração. Eu
só quero convidar o pessoal uma hora. Estou aí ao vivo, né? Com o pastor Cruvinel aqui. Vou carregar junto comigo. E uma hora estamos de volta aí. Obrigado pela oportunidade, viu, pastor César? Amém. E para te seguir nas redes sociais, ou a igreja, onde fica a igreja? Isso é só clicar lá no Facebook ou no YouTube, Amor e Graça. Clica Amor e Graça no YouTube, clica Amor e Graça no Facebook. Ali você vai estar nas nossas mídias sociais e vai ter todo acesso à comunidade cristã. Onde? A sede fica no Brás, na Celso Garcia 243. Maravilha, maravilha. Então, tô ficando por aqui, minha gente. Deus abençoe vocês. Depois de amanhã termina essa oportunidade, essa moleza aí de estudar na FTB, no curso de apologética, se tornar um apologista formado pela FTB, pagando 6 mensalidades apenas, né? Só 6 mensalidades. Só chamar aí do jeito que o bispo me ensinou aqui, 99, 99007. Quem que não vai esquecer do 007, né? Vai lá. Como esquecer. 99007 6844. Só quero lembrar que termina sexta-feira, depois acabou. Depois acabou. Depois eu acho que só ano que vai vem. chorar. Né? Não adianta chorar. 99007 6844. Ninguém mais esquece isso. 99007 6844. Vem estudar, pessoal. Vamos pra frente, gente. Deus abençoe. Rafa, obrigado. Rafa pilotando aqui a nossa nave, imagem, som, temperatura, iluminação. Tudo que tem direito aqui é com o Rafa. Deus abençoe todos vocês. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um tema de debate e logo mais às 14 horas, às 13 horas tem o Bispo ao vivo e às 14 horas o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais. Hoje é o dia mundial do pastor Cruvinel ficar aqui na rádio. É verdade. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM.